Mario Balotelli, ou Super Mario, como vocês preferirem. Balotelli é um jogador italiano de origem ganesa, que foi nascido e criado em Palermo, no bairro de Nuovo. Super Mario já foi considerado um dos melhores atacantes jovens de todo o mundo, ganhando o prêmio Golden Boy. Só existe um jogador que é um pouco melhor que eu, Messi, afirmou Balotelli aos 20 anos de idade. Com todo esse potencial, Super Mario já jogou em grandes clubes da Europa, como Milan, Inter de Milão, Manchester City e Liverpool. Apesar disso, sua carreira é marcada pelas polêmicas. Você conhece as histórias e os golaços de Super Mario? Então se liga nesse episódio especial da Conversa Esportiva. Mario! Gol! Mesmo que sua carreira seja marcada por polêmicas dentro e fora de campo, Super Mario também teve sucesso, sendo a alegria dos fãs de futebol. O jogador foi revelado pela Associazione del Calcio Luminense, time modesto da cidade de mesmo nome. Com apenas 15 anos, foi promovido para o time principal e estreou contra o Padova, mas sem grande destaque. Um ano depois, Super Mario assinava um contrato com a Inter de Milão. Entretanto, como o jogador tinha apenas 16 anos, ficou nas categorias de base do clube. Em 2007, o jovem promissor estreou na equipe principal e a partir daí começou a aparecer e ganhar muito destaque, tanto pelos gols quanto pelas polêmicas. Balotelli começou a ter destaque na mídia quando marcou 2 gols contra a Juventus, no jogo de volta das quartas de final da Copa da Itália. Com o Super Mario, a Inter ganhou o Scudetto da Série A de 2007/2008. Pela seleção italiana, Super Mario só conseguiu defender a Azzurra quando tirou a cidadania aos 18 anos. Sua primeira convocação foi em agosto de 2008, pela equipe Sub-21. Já na seleção principal, ele estreou em agosto de 2010, pouco depois da Itália ser eliminada na Copa do Mundo da África do Sul. Em 2012, Super Mario é novamente convocado pelo técnico Cesare Peregrini para disputar a Eurocopa que aconteceria na Polônia e na Ucrânia. Podemos dizer que Balotelli foi um dos grandes destaques daquela Euro, principalmente quando enfrentou a Alemanha pela semifinal. Mario já era um garoto problema, mas virou o salvador da pátria naquele dia. Para muitos, o jogador que aparecia por conta das polêmicas passou o futebol em primeiro lugar. Com 2 gols, sendo um deles um golaço, Super Mario foi o grande herói da Itália e levou a Azzurra para a final contra a Espanha. Entretanto, a Itália acabaria derrotada pela Espanha por um placar de 4-0, ficando com o vice e garantindo vaga na Copa das Confederações de 2013. Como já dito aqui, Balotelli teve uma carreira de altos e baixos e muitas vezes marcada por polêmicas. A primeira polêmica foi na sua segunda temporada pela Inter de Milão, quando era comandado pelo treinador José Mourinho. O atacante italiano até fazia boas partidas, sendo convincente em campo. Entretanto, Mario começou a ter uma série de desentendimentos com o técnico português. Mourinho criticava a postura de Balotelli durante os treinos, chamando o jogador de relaxado. Isso começou a gerar punições para o jovem atacante. Mario chegou a vestir uma camisa do Milan, maior rival da Inter de Milão, ao vivo em um programa de TV. Essa atitude causou a revolta dos torcedores da Inter e, com isso, começaram a pegar muito no pé da jovem revelação. A relação entre torcida e jogador era conflituosa. Em uma partida pela Liga dos Campeões contra o Barcelona, Balotelli jogou a camisa azul e preta no chão e fez gestos obscenos para os próprios torcedores, que estavam o xingando desde o início da partida. Com a imagem desgastada na Itália, os dirigentes da Inter decidiram negociar Balotelli, e o destino seria outro clube de azul, o Manchester City, que pagou 24 milhões de libras, cerca de 72 milhões de reais na época, em 2010, e levou Super Mario para o futebol inglês. Quem achou que no Manchester Mario iria parar com as confusões se enganou totalmente. Lá ele tinha fama e dinheiro de sobra. No País da Rainha, a lista de polêmicas só aumentava.
Ele atirou dardos em jogadores da categoria de base do clube, invadiu uma escola para ir ao banheiro, incendiou a própria casa com fogos de artifício e se envolveu em inúmeros problemas relacionados à vida noturna. Chegou a brigar com companheiros como Jerome Boateng e Michael Richards. Foi acusado de ligação com a máfia italiana e até deixou uma partida contra o Dinamo de Kiev pela Liga Europa por conta de uma suposta alergia à grama. E além de tudo isso, teve esse lance na pré-temporada que o clube fez nos Estados Unidos que eu nem vou comentar, eu só vou deixar aí para vocês verem. Beautifully timed run, Balotelli to make it 2. And are you kidding? Serious? Mario Balotelli. And he's getting booed for this. That's a bit disrespectful, I believe, to the LA Galaxy. A bit? Here's why Mario Balotelli looks set to come out. Are you kidding me? E para além de todas as polêmicas fora de campo, Mario ainda tinha uma relação de amor e ódio com o treinador italiano Mancini. O treinador que levou o jogador para o Manchester chegou ao ponto de dizer que Balotelli não entraria mais em campo na temporada após um cartão vermelho na derrota para o Arsenal, no dia 8 de abril. A negociação acabou não acontecendo e o episódio culminou apenas em um afastamento temporário. Bom para Mancini, já que o camisa 45 tornou-se uma peça importantíssima em campo. Ainda mais para completar a temporada de ouro do Manchester City, o italiano deu o passe para o gol do título inglês, marcado por Sérgio Agüero nos acréscimos. Balotelli pode até ser considerado um garoto problema, mas não podemos esquecer que o atacante italiano sofre de um problema muito maior, que é o racismo. Mário nunca escondeu a tristeza por ser vítima de racismo. Por vezes, esse sentimento foi de raiva, como na ocasião em que ele disse: "Mataria quem me ofender na Europa". Mesmo com toda a sua história controversa na cidade de Milão, no dia 29 de janeiro de 2013, o Milan, maior rival da Inter, anunciou a contratação de Mario Balotelli por 20 milhões de euros. Em sua primeira passagem pelo clube, Balotelli foi muito importante, marcando 30 gols na temporada. Não deixou, entretanto, de ser polêmico. No dia 6 de abril de 2014, foi suspenso por 3 jogos do campeonato italiano após xingar o árbitro em um empate por 2-2 contra a equipe da Fiorentina. Mesmo com as boas atuações no Milan, no meio de 2014, Balota volta para a Premier League em uma passagem marcada por poucos gols pelo Liverpool. A alta expectativa foi se transformando em fracasso com o baixo desempenho do jogador, que marcou apenas 4 gols naquela temporada. Com o passar do tempo, Balotelli chegou a ficar como reserva dos Reds, e nem preciso falar que ele não ficou satisfeito. Para tentar salvar o investimento, o Liverpool resolveu emprestar Super Mario de volta para o Milan, mas o movimento não deu muito certo e a carreira de Balotelli começou a descer ladeira abaixo. Com as mudanças constantes de clubes, as polêmicas ficaram mais recorrentes do que os títulos na carreira desse jogador. Em 2016, Balotelli chega ao Nice, da França, no que seria um claro sinal do declínio de sua carreira. Isso porque Balotelli sempre havia atuado em equipes competitivas e grandes, e o Nice é uma equipe média da França que não disputava nenhum título na época. Mesmo assim, a sua passagem pelo Nice foi boa, ele fez 43 gols em 73 jogos e ficou 3 anos ali na equipe. Em 2018 também foi a última convocação de Balotelli para a seleção italiana. Depois, em 2019, ele teve uma passagem rápida pelo Olympique de Marselha, onde ele fez 8 gols em 15 jogos. E ainda em 2019, ele volta para a Itália. Na temporada 19-20, ele faz parte do elenco do Brescia, que acabou sendo rebaixado no campeonato italiano. Naquela temporada, ele fez 5 gols pelo Brescia em 19 jogos, mas não conseguiu evitar que a equipe fosse a penúltima do Calcio. Em 2020, ele joga a segunda divisão, mas não pelo Brescia, pelo Monza, onde ele faz 6 gols em 14 jogos e não consegue ajudar a equipe a subir de divisão. Em 2021 ele vai para o Adana Demirspor da Turquia, onde marca 19 gols em 33 jogos
e a equipe acaba em 9º lugar no campeonato turco. Balotelli brigou com o próprio treinador e acabou deixando o clube meses depois. Na última janela de transferências, Balotelli foi para o Sion, da Suíça. E aí você deve estar pensando que o Balota deve estar deitando e rolando por lá, né? Bem, não é bem assim. No momento em que estamos gravando esse vídeo, Balotelli tem 5 gols em 14 jogos, tendo mais cartões amarelos do que gols na Liga Suíça. E pior, o Sion é o último colocado, correndo risco de rebaixamento. Na Suíça, são apenas 10 clubes e o pior colocado é rebaixado, tendo ainda mais 10 rodadas para o time de Balotelli tentar se salvar. Mas o clube já sofreu goleadas humilhantes, como o 4-0 para o St. Gallen em casa, onde os torcedores protestaram e até queimaram a camisa 45. Que situação para um jogador de apenas 32 anos, né? E pior, Balotelli tem contrato com o Sion até o fim de 2024. Será que veremos ele jogar na 2ª divisão suíça? E essa foi a análise da conversa esportiva Super Mario Balotelli. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, veja outros conteúdos que nós temos. Falamos de todos os tipos de esporte. Em breve teremos mais conteúdos inéditos. Considere também apoiar o nosso canal no Apoia-se. Os apoiadores recebem conteúdos exclusivos, podem ver os vídeos antes das outras pessoas e ainda recebem brindes físicos em suas casas. É isso, muito obrigado e até a próxima.